Olá, seja muito bem-vindo ao 27º dia da nossa consagração a Jesus Cristo pelas mãos da Virgem Maria. Mais um dia aqui, estamos caminhando para o fim. Parabéns! Entramos agora na última semana da nossa consagração, onde nós vamos trabalhar o conhecimento do nosso amado Redentor Jesus Cristo. Então as orações elas ficarão mais longas, eu tenho certeza que mais aprofundada ainda, para você ter certeza de tudo que você está fazendo, se consagrando à Santíssima Virgem. Parabéns por chegar até aqui. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Amados, entramos agora então, pode acompanhar pelo seu livro, nas práticas particulares desta devoção. Agora nós vamos entrar de fato mão na massa. O que temos que fazer para renovar nossa consagração diariamente? Os efeitos maravilhosos dessa devoção, que eu pulei aqui nos vídeos diários, eles já foram falados para você no encontro passado presencial. Vai lá assistir que você vai gostar. E aqui a gente vai começar com as práticas exteriores. Bora aprender. Se bem que o essencial dessa devoção consista no interior, ela conta também práticas exteriores que é preciso não negligenciar. Tanto porque as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores, porque relembram ao homem que se conduz sempre pelos sentidos, o que fez ou deve fazer, também porque são próprias para edificar o próximo que as vê, o que já não conhece com as práticas puramente interiores. Nem o mundano, por exemplo, critique, nem meta aqui o nariz dizendo que a verdadeira devoção está no coração, que é preciso evitar exterioridades, que nisto pode haver vaidade, que é preferível ocultar cada um sua devoção. Respondo-lhes com o meu mestre. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não quer isso dizer, como observa São Gregório, que devamos fazer nossas orações e devoções exteriores para agradar aos homens e daí tirar louvores, o que seria vaidade, mas fazê-las às vezes diante dos homens com o fito de agradar a Deus e glorificá-lo, sem nos preocupar com o desprezo ou os louvores dos homens. Citarei apenas abreviadamente algumas práticas que não qualifico de exteriores porque sejam feitas sem interior, mas porque contêm qualquer exterioridade e para distingui-la das que são estritamente interior. Muito texto aqui, vamos entender um pouco isso. Você já compreendeu, pelo número 119 do tratado, que essa devoção ela consiste no interior. Nós estamos dizendo a essência da devoção. Ela é interior. É interno o trabalho. O trabalho de transformação espiritual, que você já deve estar sentindo agora, próximo da consagração. Mas a devoção exterior, está escrito no texto, que é preciso não negligenciar. Então você não pode simplesmente falar que ela é interior, então deixa para lá aquilo que é externo. Claro que não, amados, porque externamente você vai mostrar para o mundo esta bela devoção que você tem. E vamos ver a questão do externo, daquilo que as pessoas consigam ver. Porque você tem que fazer tudo que é externo com o fito de agradar a Deus e glorificá-lo. Todas as suas ações, independentemente da consagração. Se você fizer uma obra externa, que seja para agradar a Deus. For uma obra visível, uma pregação, alguma coisa, que seja para, então, somente agradar a Deus. Então, vamos ver aqui a consagração depois dos exercícios preparatórios, depois que você se consagrou. Aqueles e aquelas que quiserem adotar esta devoção, que não está erigida em cronfarias, como seria de desejar depois de ter, como já disse na primeira parte dessa preparação ao reino de Jesus Cristo,
empregado aos 12 dias em desapegar-se do espírito do mundo, contrário a Jesus Cristo, dedicarão 3 semanas a encher-se de Jesus Cristo por intermédio da Santíssima Virgem. Eis a ordem que poderão observar. Olha que coisa linda. Então é uma prática externa. Você entrar num lugar, por exemplo, que não tem nenhuma consagração. Na sua cidade, às vezes, pode não ter consagração a Nossa Senhora. E você trabalhar isso. E como é feito? Aquilo que a gente tem feito tudo agora. Vamos ler. Durante a primeira semana, aplicarão todas as suas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmo e a contrição pelos seus pecados. Tudo farão em espírito de humildade. Para isso, poderão, se quiser, meditar sobre o que ficou dito sobre o nosso fundo de maldade e considerar-se nos 6 dias dessa semana como uma lesma, um sapo, um porco, uma serpente, um bode, ou então essas 3 palavras de São Bernardo. Está aqui, ó. Pedirão ao nosso Senhor e a seu Espírito que os esclareça. E aí tem as orações, né? E dirão todos os dias a ladainha do Espírito Santo, é a oração que segue. Recorrerão à Santíssima Virgem e lhe pedirão essa graça, que deve ser o fundamento das outras. Para isso, recitarão todos os dias Ave, Maristela e as ladainhas. Então é interessante que aqui ele está dizendo como que deve ser feito a consagração, como que deve ser feito as orações. Lembra, nós estamos falando de um livro que São Luís deixa como um testamento espiritual. Esse livro não tinha número, foi organizado sistematicamente para te ajudar. E agora que nada mais é do que você está vendo que essas orações que você faz é externa, obviamente, falada, rezada, que você reza no vídeo todos os dias comigo, é uma prática exterior. É uma prática exterior. Aqui ele vai explicar toda a questão da segunda semana, da terceira semana, ao fim das terceiras semanas. Vai falar um pouquinho no dia, o que você deve fazer, que nós trabalhamos isso no curso presencial, tá bom? Assiste lá. Também falamos sobre todos os anos, é que eu quero reforçar a partir daqui, ó. Todos os anos, ao menos no mesmo dia, renovarão a consagração, observando as mesmas práticas durante 3 semanas. Poderão até todos os meses e, quiçá, todos os dias renovar com poucas palavras tudo que segue. Sou todo vosso e tudo que tenho vos pertence, ó meu amável Jesus, por Maria, vossa Mãe Santíssima. Ou se você quiser resumir, como falamos no encontro presencial, pode falar, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, Maria. Isso é uma prática externa que ajuda você a cada dia mais estar conectado com a Santa Mãe de Deus. E lembre-se, todos os anos, se você se consagrou agora, vai se consagrar dia 12 de outubro, ou na sua festa mariana, que você definiu, que você a renove todos os anos. Aqui você pode só ir direto para as 3 semanas. Lembra, 12 dias preliminares, primeira semana conhecimento de si mesmo, segunda semana conhecimento de Nossa Senhora, agora estamos no conhecimento de Jesus. Quando você for renovar, você pode só fazer aí as 3 semanas e não os 12 dias preliminares. Tiago, eu quero fazer os 12 dias preliminares. Pode fazer também, oração nunca é demais. Tá bom? Então isso é uma prática externa, as orações, a fala e tudo mais. Vamos ver aqui mais um pouquinho de algumas práticas externas. Recitarão da coroinha da Santa Virgem. Olha que coisa linda. Então essa é a primeira prática que nós falamos. Tudo isso que falamos, as orações, é uma prática de devoção externa. Recitarão todos os dias de sua vida, sem, entretanto, nenhum constrangimento, a coroinha da Santíssima Virgem, composta por 3 Pai Nosso e 12 Ave Marias, em honra aos 12 privilégios e grandeza da Santíssima Virgem. Essa prática é muito antiga e tem seu fundamento na Sagrada Escritura. São João viu uma mulher coroada de 12 estrelas, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. E esta mulher, na opinião dos intérpretes, é a Santíssima Virgem. Há muitos modos de rezar bem essa coroinha e deve ser demasiado longo mencioná-los. O Espírito Santo o inspirará aquele e aquelas que mais fiéis se mostrarem a essa devoção. Para rezá-la bem, simplesmente é preciso dizer em primeiro lugar. Em seguida, reza-se o credo, depois um Pai Nosso,
4 Ave Marias e um Glória ao Pai, e ainda um Pai Nosso, 4 Ave Marias e um Glória ao Pai, assim por diante. Aqui, amados, é uma prática externa. Se você pesquisar aí, depois eu deixo também nos comentários para você, a recitação da coroinha da Santíssima Virgem. Talvez você nunca viu, nunca rezou, mas pode ter certeza que é uma grande prática externa. Aqui vamos falar um pouquinho e vamos encerrar por aqui hoje. Vamos falar sobre a questão de usar pequenas cadeias de ferro. Olha o nome, ferro. Não é cadeia, não é pulseira, não é cadeia de ferro. Terceira prática. É muito louvável, glorioso e útil aqueles e aquelas que assim demonstrarão ser escravos de Jesus em Maria, trazer como sinal de sua amorosa escravidão pequenas cadeias de ferro bentas com uma bênção especial. Essa bênção especial será no dia da sua consagração. Estas demonstrações exteriores não são, na verdade, essenciais, e uma pessoa pode bem se dispensar, embora tenha abraçado essa devoção. Não posso, contudo, esquivar-me a louvar aqueles e aquelas que, depois de terem rompido as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, a que tinha arrastado o pecado original, talvez os pecados atuais, se entregam voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo e, com São Paulo, se gloriam de estar acorrentados por Jesus Cristo, com correntes que, embora de ferro e sem brilho, são mais gloriosas e mais preciosas que todos os colares de ouro dos imperadores. Então, a corrente que São Luís fala, ela é de ferro. A gente usa aço inox porque muita gente, às vezes, tem algum problema no braço e tudo mais. Mas a corrente mesmo deveria ser de ferro. Agora, aqui não dá para você usar uma corrente de aço inox, aliás, de prata, de alguma coisa mais sofisticada, porque a ideia não é essa. A ideia de usar a corrente externa é você estar fazendo alguma coisa, você vê, eu sou consagrado, sou todo teu, Maria. Essa é a ideia. Olha que coisa linda que ele vai escrever aqui, ó. Nos tempos de outrora, era a cruz que havia de mais infame. Hoje, no entanto, é o símbolo mais glorioso do cristianismo. Digamos o mesmo dos ferros da escravidão. Não havia nada de mais ignominioso entre os antigos e ainda atualmente entre os pagãos. Entre os cristãos, porém, são essas cadeias de Jesus Cristo o distintivo mais ilustre, pois elas nos livram e preservam dos liames vergonhosos do pecado e do demônio. Elas nos restituem a liberdade e nos ligam a Jesus e Maria. Olha que coisa linda. Não a contragosto e a força como os aforçados, mas por caridade, por amor, como a filhos. Isso é lindo, amados. Então você usa para ser um distintivo ilustre. E esse distintivo ilustre, ele não tem beleza. A corrente, né? A cadeia de consagração, melhor dizendo, ela não tem aparência bonita. Não tem que ser bonito no seu braço. Olha que lindo que está no meu braço. Não. Ela tem que, na verdade, mostrar a sua entrega. Que as pessoas olhem para a sua cadeia de consagração e saibam do que se trata. E aqui tem alguns motivos do porquê se usam essas cadeiazinhas. E é claro, vai ficar para amanhã para a gente aprofundar um pouquinho sobre isso. Tá bom? Vamos agora então fazer as nossas orações. Lembrando que as nossas orações elas estão um pouco mais longas, justamente porque entrou aí mais algumas para fazermos juntos, tá bom? Fique agora com as orações do dia. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor,
tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e despreparação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda a negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos um Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave do mar, estrela de Deus, Mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos a paz e quietação. E o nome da Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia, ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dá-nos pureza e bravura, dá-nos uma vida pura, põe-nos em vida segura.
para que a Jesus Cristo gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Façamos agora a oração de Santo Agostinho, proposto pelo método de São Luís. Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseja a vós e a vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos da minha alma, correi, já que bastante tardastes. Apressai-vos para o fim que aspirais. Procurai a verdade, aquele que procurais. Ó Jesus, anátema, seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amargura. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração, em minha partilha Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma brasa ardente do vosso amor e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração, que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Vamos agora fazer a oração da ladainha de Jesus Cristo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atende-nos. Pai celeste que és Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que és Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que és Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que és um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus, amável, tende piedade de nós. Jesus, admirável, tende piedade de nós. Deus, Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro do século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zeloso defensor, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, Mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, Doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livra-nos, Jesus. De todo pecado, livra-nos, Jesus.
de tua ira, livra-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livra-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livra-nos, Jesus. Da morte eterna, livra-nos, Jesus. Do desprezo das tuas inspirações, livra-nos, Jesus. Pelo mistério de tua santa encarnação, livra-nos, Jesus. Pela tua natividade, livra-nos, Jesus. Pela tua infância, livra-nos, Jesus. Pela tua santíssima vida, livra-nos, Jesus. Pelos teus trabalhos, livra-nos, Jesus. Pela tua agonia e paixão, livra-nos, Jesus. Pela tua cruz e desamparo, livra-nos, Jesus. Pelas tuas angústias, livra-nos, Jesus. Pela tua morte e sepultura, livra-nos, Jesus. Pela tua ressurreição, livra-nos, Jesus. Pela tua ascensão, livra-nos, Jesus. Pela tua instituição da Santíssima Eucaristia, livra-nos, Jesus. Pelas tuas alegrias, livra-nos, Jesus. Pela tua glória, livra-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ouve-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus. Jesus, ouve-nos. Jesus, atende-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei, aber-se-vos-á. Nós te suplicamos que concedais a nós que te pedimos os sentimentos afetivos do teu divino amor, a fim de que nós te amemos de todo o coração e que esse amor transcenda nossas ações, sem que deixemos de te amar. Permita que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo teu santo nome, pois não deixas de governar aqueles que estabeleces na firmeza do teu amor, tu que vives e reinas para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai, Deus Celeste, que és Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que és Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que és Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que és um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, tende piedade de nós. Coração de Jesus Cristo, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, recapitulado de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, na qual estão todos os tesouros de sabedoria e ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de que cuja plenitude nós todos participamos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que te invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atravessado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda a consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que se esperam em ti, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança do que expiram em ti, tende piedade de nós.
Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ouve-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, olha para o coração de teu Filho diletíssimo e para os louvores e satisfações que ele, em nome dos pecadores, te tributa, e que aos que imploram a tua misericórdia concede benigno perdão em nome de teu mesmo Filho Jesus Cristo, que contigo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, amados. Que lindo isso. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça de também rezar um Santo Terço hoje. Bora que tá acabando. Deus abençoe.